Olá, aqui quem fala é William Santa Cruz, diretamente de Careiro da Várzea, no Amazonas. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui na estrada dando uma volta de carro, aproveitando esse finalzinho de domingo. E aí, como eu não tinha gravado mais nada, decidi fazer esse vídeo para vocês. Eu estou aqui literalmente derretendo, porque eu acho que se eu abrir esse carro vai fazer muito barulho e aí vocês não vão ouvir nada do que eu tô falando. E por falar em ouvir o que eu tô falando, como eu vejo que às vezes não tem nenhum acontecimento importante, a semana passa um tanto monótona e eu não vendo nenhum acontecimento, não gravo nada, eu decidi que eu pensei que seria bom gravar alguns vídeos, em vez de mostrando alguma coisa, conversando, porque se eu for esperar acontecer alguma coisa pra... Gente, eu tô derretendo demais. Eu não vou conseguir terminar esse vídeo. O celular tá caindo e eu tô estressado. Mas... estou no meio da estrada. O carro parou e eu tô achando que está sem gasolina. Espero que não, senão eu estou frito. Mas vamos lá. Primeiro eu vou tentar fazer ele muito. Eu não sei. Não sei o que é. Acho que eu não deveria ter parado ele. E agora? Só comigo acontecem essas coisas. Onde não funciona sinal, não pega internet nem para eu ver um tutorial de como fazer ele funcionar na situação que ele tá aqui. Eu tenho alguns minutos para chegar em casa e me arrumar, porque daqui a pouco tem a missa. E se eu decidir sair voltando a pé, e aí eu vou deixar o carro aqui, o que é que eu vou fazer? Não tem nem como eu pedir para alguém vir me buscar de moto ou trazer gasolina, que eu não sei se... Eu acho que não é gasolina não o problema, porque dá mostra aqui um pouquinho. Acontece que... não sei, parece que eu sentia que eu tinha que ficar em casa hoje, mas tava tão bonito, tava tão ensolarado que eu quis sair um pouquinho. E agora estou nessa situação. E o pior é que não passa ninguém aqui, ninguém. E eu acho que mesmo que passasse eu não ia ter coragem de pedir. Eu tenho uma coisa que eu não gosto de pedir nada de ninguém. São poucas as pessoas às quais eu peço alguma coisa. Uma delas são vocês. Se inscrevam no canal, deixem seu like, me apoiem, vamos ajudar esse canal a chegar até mais pessoas, para elas conhecerem um pouco da realidade do Amazonas. Dito isso, preciso agir. Eu tô ouvindo um barulho de moto. Vai passar alguém. Se for alguém conhecido, eu peço uma ajuda, mas se não for, esperarei mais um pouco. Será que é alguém que eu conheço? Esse lado é dali. Deu pra ver direito, mas acho que não faço ideia de quem são. Esse carro é todo velho, eu não sei nem por onde começar. Mas eu deixei alguns minutos já ele sem nenhuma tentativa de funcionar, quem sabe agora eu não consigo. Eu não sei o que eu vou fazer. São quase 6 horas. Esperar 10 minutinhos, aí o sol baixa e eu dou pelo menos uma ida até ali
Não, é longe até onde pega sinal, que eu quero pelo menos ver um tutorial, o que eu faço, pra ver se ele funciona. Ou então deixa ele aqui, fecha o tranco, leva a chave. E aí chegando na cidade eu aviso lá que aconteceu isso e amanhã a gente, ou mais tarde, alguém vem pegar e ver o que faz. Por um milagre, o sinal prestou no 3G, eu não sei como, mas eu consegui assistir alguns vídeos de tutorial, só que eu não entendi nada, então eu vou voltar a pé para casa e aí dar um jeito de avisar para depois a gente voltar aqui e pegar o carro. Ele vai ficar aqui. Pronto. Ninguém vai entrar. Ainda bem não, né? Se eu não tivesse parado, ele ia acontecer isso de qualquer jeito. Eu acho que ele tá sem bateria. E aí, quando eu fosse tentar voltar, era por aqui que eu já ia voltar. Eu parei, aí eu ia dar a volta nessa curva e ia retornar. Então ele ia acontecer isso de qualquer maneira. Não sei se tem alguém nessa casa. Se tivesse eu podia só dar uma olhada. Vou deixar aí. Mas não tenho o que fazer nesse momento. Eu vou ter que me apressar até porque eu vou chegar muito atrasado. A gente já vai pra missa daqui a pouco, então. E só quem vai saber dar um jeito é o meu pai, e ele não está em casa hoje. E eu não estou perto, eu estou a mais de 3 quilômetros de casa. Isso a pé, na distância que eu tô, no passo que eu tô, que eu não vou correndo, eu acho que eu vou demorar uns 45 minutos pelo menos para chegar em casa, indo a pé. Mas também eu não lembro nada daquelas aulas de mecânica que tinha na autoescola. Nem aula, aliás, era só um livro que deram pra gente ler. Olha que bonito um pássaro ali, peraí. Ai, chato, ele foi embora. Mas também não tem tempo pra estar mostrando o pássaro não. A gente tem que caminhar com pressa pra chegar logo em casa. Ou pelo menos eu tentar um sinalzinho de telefone. Aquela hora que funcionou, eu ainda tentei ligar para alguém, mas ou ninguém me atendeu ou o sinal não funcionou, mas prestou para eu acessar o YouTube e tentar encontrar alguém um tutorial que me ajudasse. Por que não ia funcionar para ligar? Não acredito que eu fui ignorado, não. Vou ter que andar muito. Eu não tô acreditando que isso aconteceu. Consegui ligar, foi nem lá pra casa, foi pra casa da minha tia e ela pediu pra eu esperar aqui. Vão dar um jeito, ver se alguém vem me buscar. Por mim eu voltava a pé, mas aí eles não querem que eu deixe o carro aí. O jeito é aguardar, mas não vai ter ninguém para vir me buscar. E pelo menos alguém que entenda, só o meu pai, mas eu acho que ele não está nas proximidades. Se tivesse pelo menos trazido o drone, eu ainda ia trazer o drone
por trazer assim, caso alguma coisa acontecesse, mas eu tinha tão pouco tempo, porque era 5 horas, 6 horas eu já estaria lá para me arrumar, e agora já são 6 e não sei quanto. Olha um avião. Para onde será que essas pessoas estão indo? Ai, queria eu sair um pouco disso aqui. Noite, cada vez mais noite. Os ônibus não passam mais. O que é que eu tô fazendo na rua com essas pessoas que mal me conhecem? O resgate está a caminho, mas tô preocupado com o carro. Eu não acho que vai ser fácil ajeitar aquilo. Também eu não entendo nada de carro. Era pra ter vindo de moto. Moto, quando para de funcionar a bateria, eu ainda sei um macete pra que ela funcione. O que é que eu tô fazendo na rua? Por que é que eu tô tão longe de casa? Na próxima esquina, alguma esperança de nascer de novo? Há de nascer de novo. Já se passaram vários minutos desde que ligaram dizendo que vinha. Eu queria ir lá pro carro, ficar lá sentado esperando, só que aqui o sinal pega bem melhor se eu for pra lá e alguém ligar com um novo direcionamento pro que eu tenho que fazer. Aí eu não vou conseguir saber porque não vai funcionar lá. Ao mesmo tempo que eu me lamento de estar passando por isso, eu acho poético você ficar preso no meio da estrada, sem contato com ninguém, esperando um socorro, uma ajuda. Já que eu estou aqui nessa situação, eu vou exercitar a minha criatividade e filmar detalhes que pudessem passar desapercebidos. Então agora vocês estão no documentário do William. Vamos fazer um short filme, eu não sei, e ver as coisas legais que eu consigo ver nesses segundos, espero eu, minutos, poucos minutos, enquanto eu espero alguém chegar.
E aí, Léo? Meu primo Léo chegou pra me resgatar, gente. Agora nós vamos lá ver se é... Já? Já. Ver se é gasolina ou não. Meu Deus, eu andei muito. É aquilo. Ah, tá no carro, É? Deve ser gasolina mesmo. Daqui a pouco, um dia desse que ver. Ah. Quer achar? Tá fechado? Tá fechado. Tira lá. Chato? Não, aí embaixo não. Aqui? É no vômito aqui embaixo do banco aí. Depois, tá embaixo, do lado aí, ó. Aqui? Do lado do banco, não, do lado do banco aí, então aí, ó. Aí na ponta mesmo. Ah. Ó. É. Era gasolina mesmo. Era? Cadê a chave? Tá aqui na minha mão. Tomara que seja isso mesmo, meu Deus. Tá. Ah, agora ele presta. Só botei 2 litros, agora só dá pra chegar em casa. Tá bom. Tá? Léo, valeu. Valeu. Até depois. Até. Eu imaginei milhões e milhões e milhões de problemas técnicos, mas na verdade era gasolina. Eu saí sem conferir. Eu acho que não tem tutorial nessa internet que faça você conseguir fazer funcionar um carro sem gasolina. Agora eu deixei que o Léo foi bem claro que o carro só vai conseguir chegar com um pouco de gasolina, só vai conseguir chegar até a cidade. Vamos lá. Agora eu acho que eu quebrei o negócio da marcha. Tem de tudo pra fazer isso voltar pro lugar e não volta. Ele tá preso na primeira marcha. Acredito que eu tô nessa situação de novo depois de ter vindo o resgate. Por que eu não pedi pra ele ver? Tem mais nem cara de chamar ninguém, de incomodar ninguém. Tá ficando de noite. Ai, arranquei esse negócio pra ver aqui. O que eu posso fazer nisso daqui? Do que eu quebrei? Ai, ai. Eu não tô conseguindo identificar. Alguma coisa quebrou.
Agora o que? Aí tudo velho, tudo feio. Não tô entendendo nada disso aqui. Nada. O botão da marcha quebrou mesmo. Meu Deus. Eu vou pirar. Tá de noite. O pior que eu vim andando, eu quis ir direto pra ver se eu encontrava uma curva assim que eu desse a volta. Só que eu não encontrei isso e agora o sinal não pega mesmo. Então nem que alguém me ligue, ei, por que tu ainda não voltou? Isso não vai acontecer. Aqui eu vou pedir pra ele me ajudar. Bruno, me acorde. Tu sabe esse coisa de marcha, o que acontece quando ele... Eu acho que ele quebrou e eu não tô conseguindo dar ré pra voltar. Hã? É, ele tava sem gasolina, eu passei meia hora pro Léo vir trazer, o Léo trouxe, levou, só que quando eu fui ver, eu acho que é porque eu mexi demais. Quebrou, né? Meu Deus, tomara que ele consiga fazer alguma coisa. O Bruno é meu vizinho, ele mora ali, sem ser do lado da minha casa, na outra. E ele, tomara que consiga me ajudar. Mas eu acho que essa altura do campeonato eu não vou mais conseguir ir pra missa. Ele só parece que ficou preso na 1, né? É, tem que empurrar pra trás aqui. Hã? Tem que empurrar pra trás aqui. Carro pra trás? Mais? Aí eu empurro de novo, né? Só vai na marcha, só não vai que tá engatado. Tá bom. Entendeu? Ainda bem que pelo menos ficou engatado nessa. Bruno, valeu. É o Léo? Léo, quebrou o corda da marcha. Dá? É, eu não ia conseguir dar ré. Vou? Tá. Então vai dirigindo que tu vai mais rápido. Só foi tu sair, Léo, é porque eu acho que eu forcei muito quando eu achava que era outro problema. Aí... Ainda bem que o Bruno passou, que aí pelo menos ele me ajudou a marcha, a rodar o carro, porque ele tava preso na marcha 1. Eu ainda abri aqui, tentei ser mecânico, não sei. Acho que eu falo primeiro. We are not the ones to blame. We were tired of playing games, no wonder. I know we had our ups and downs, always thought we got around stronger. But we were drifting more apart, and it's tearing up my heart in pieces. 'Cause what we had was long ago. All I know is how it slowly ceases. It ceases in the arms of a stranger, a compelling pretender. We were walking on wire, like a moth to a fire, pulling closer to danger.
I've been trying to figure out what we really were about together. We lived in different universes, empty promises for worse or better. The challenges of me and you, what's the point of trying to unravel? Oh, seemed like an easy rendezvous. Now I see. Chegamos na cidade. Tem que ficar ali do lado. Botar logo no caralho, né? Mas tem como? Sem dar ré? Ah. A compelling pretender. We were walking on wire like a moth to a fire. Pulling Léo, valeu mais uma vez. in the arms of a stranger. Chegando em casa, parece que ninguém nem foi pra mim se preocupado comigo. Eles não precisavam fazer isso. Bem, vamos entrar e aguentar o interrogatório. Acabou que nem deu tempo de eu ir pra missa, mas tive que repetir essa história várias vezes para várias pessoas. E disso também saíram algumas lições que vão ficar, eu espero. Uma delas é que você sempre vai precisar de outras pessoas. Eu não gosto de incomodar os outros, de pedir nada, mas às vezes é inevitável. A gente está nesse mundo e a gente sempre vai precisar que alguém nos socorra, assim como em alguns outros momentos vamos socorrer alguém. E outra coisa boa é que disso tudo saiu um vídeo. Eu passei a semana triste porque eu não tinha um material para postar, não tinha acontecido nada de legal, e aí veio o sábado, não aconteceu nada, esse domingo quase todo também não, passei o dia em casa, e aí nesse último minuto que eu resolvi gravar, também eu não consegui apoiar o celular no carro e aí caía, então eu já estava conformado que hoje, essa semana, não ia ter vídeo. E aí aconteceu isso, foi uma aventura, eu consegui registrar boa parte dela, e vocês puderam acompanhar essa minha desventura, na verdade. E foi isso. E mais uma semana está chegando. O mês de fevereiro já passou da metade, daqui a pouco acaba, e aí vem março, e assim 2025 vai avançando, e eu ando muito preocupado. Parece que eu ainda nem comecei a agir. Mas isso são questões para outros vídeos. Obrigado por terem me acompanhado neste, e nos vemos no próximo capítulo desta história.